Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 3. A gente vai falar esse mês com base na história de um homem que foi chamado de o grande amigo de Deus. Então, enquanto a gente canta uma música como essa, falando que eu conheci um grande amigo, nada mais propício do que lermos uma porção deste texto. Êxodo capítulo 3, acompanhe comigo, por favor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Versículo 4, a igreja, por favor. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Versículo 8, a igreja, por favor. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Heteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Heteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir segundo o caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém,
que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele. Depois os deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Não existe nada melhor do que ser amigo deste Deus. Vamos escutar. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Pedro e pastor, dá esse aviso. Sara, tem um amigo nosso lá em Portugal que assistiu o culto. E quando você entrar aí no seu Face, cair lá, faz isso. Às vezes o seu amigo não conhece o endereço da igreja. Se você entrar no seu Facebook agora e marcar seus amigos, diz, assista a mensagem agora, assista essa palavra. Você pode fazer isso agora nesse momento. O alcance é bem maior do que só o endereço da igreja. Tá bom? Marca teus amigos aí. Você vai fazer isso quando postar agora no seu Facebook. O alcance vai ser maior. Mas hoje Deus tem uma palavra para você. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Diga assim, não há nada melhor, não há nada melhor, nada melhor, nada melhor. Começar uma série de mensagens ou abordar um personagem bíblico tão conhecido como Moisés é sem dúvida um grande privilégio. Primeiramente porque nos facilita algumas das partes aqui da minha tarefa. Você conhece Moisés? Não é verdade? Tem alguém aqui nessa noite que nunca ouviu falar nesse nome Moisés na Bíblia? Ah, não sei quem é Moisés, não sei o que ele fez. Não, nós sabemos. Até mesmo porque pouco tempo aí me parece que uma determinada novela de TV fez muito sucesso, virou filme, e tinha lá Moisés como seu principal personagem. Então, o que dizer para a gente que já conhece Moisés?
Bom, primeiramente, temos como objetivo não contar ou recontar simplesmente as histórias, partes da história de Moisés. Mas pensando o seguinte, há um texto na Bíblia, e ao longo destas reflexões a gente vai passar por ele, mas há um texto na Bíblia, livro de Êxodo, que diz que Moisés, ou Deus falava com Moisés, face a face, todos os dias, como quem falava a um amigo. E no final da vida de Moisés, da história de Moisés, essa expressão ela é repetida, só não surge lá a palavra amigo, mas essa condição de Moisés aparece novamente lá no resumo final, os últimos versículos do livro de Deuteronômio. E lá o autor, então, ele vai chegar a dizer o seguinte: olha, nunca houve, nem jamais haverá profeta como Moisés, a quem falava com Deus da maneira como falava. A grande questão é que Moisés, ele é um grande líder. O livro do Êxodo, como nós sabemos, como você conhece muito bem, ou pelo menos a maioria de nós conhecemos, o livro do Êxodo conta justamente essa história. Que história? Você pode voltar aí às páginas da sua Bíblia, por favor. Finalzinho do livro, do capítulo 1 de Êxodo, os últimos versículos. Tem aí um resumo bem interessante do que realmente estava acontecendo na vida dos hebreus. Esse povo cresce muito, e então Faraó resolve acabar com isso. Esse povo cresceu demais. Só que a Bíblia é um livro de uma história só, e nós temos lá no livro de Gênesis, como nós vimos aqui, que a ordem de Deus para a sua criação, inicialmente era: crescei, multiplicai a terra, povoai a terra. Então nós vamos lendo aí nessa história que isso acontece. O povo cresce, se multiplica, fica realmente enorme. Quando Jacó e a sua família chegam no Egito, eles chegam lá com 70 pessoas, e dessas 70 pessoas surge então uma grande nação. Indo lá para o finalzinho do capítulo 2, olha só, versículo 24 diz assim: ouvindo Deus o seu gemido, ou seja, o gemido do povo, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque, com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então Deus está realmente ligado a tudo isso, ou seja, Deus não se desconectou da sua história, nem da sua promessa, e muito menos do seu povo. E aqui segue parte o início dessa obra redentora de Deus, de tirar o seu povo lá do Egito e levá-lo para uma outra terra, a terra daquela turma que vocês leram aí, do hebreu, do ferizeu, do jebuseu, do amorreu. Isso é algo que normalmente a gente às vezes até esquece, ou não percebe o seguinte: Deus dá a terra e fala: olha, a terra é desse povo, vocês vão ter que chegar lá e conquistar a terra na espada. Eu falei isso, acho que creio eu, na semana passada. Então, o Êxodo vai contar toda essa história. A proposta nossa aqui não é recontar essa história, mas é ver Moisés como líder e principalmente como um amigo de Deus, e ver o papel de Moisés no meio do povo e tentar responder a seguinte questão: qual é o benefício, ou quais seriam os benefícios, ou quem é beneficiado pelo fato de existir um líder que é amigo de Deus? É isso que a gente quer aqui. Na verdade, assim, o que o povo sai ganhando com o fato de Moisés ter um relacionamento de tanta intimidade com Deus? Essa é a proposta. E eu queria adiantar algo já do final desse sermão e de todos os sermões que nós vamos passar por aqui. Porque se todo o texto, se toda a mensagem tentar responder essa pergunta, o que o povo ganhou com este ato aqui, com essas ações de Moisés, com o fato de Moisés ser o líder, de ter essa intimidade com Deus, toda semana nós vamos passar por isso. E eu vou também chegar na seguinte questão, ou quem passar por aqui para pregar, vai dizer o seguinte: mas você também, irmão, irmã, membro do corpo de Cristo, membro da igreja, também tem um relacionamento com Deus. E a pergunta, então, na aplicação de tudo é:
as pessoas que estão ao seu redor e convivem com você recebem? Qual é o impacto do fato delas estarem perto de gente que se relaciona de maneira íntima com Deus? Ou seja, o que as pessoas ganham por se relacionar conosco? Que somos amigos de Deus, de Jesus, íntimos dele, que buscamos a intimidade. O que muda? Essa é a reflexão do mês. E a gente já começa a pensar desde já. Essa é uma história que não começa aqui, logicamente, nesse capítulo 3. Na verdade, se você voltasse depois as páginas da sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 6 de Gênesis, 15 de Gênesis, vamos ver Deus conversando com Moisés, e, na verdade, capítulo 15, quando Deus chama Abraão para a conversa, e dizendo, olha, vou fazer de você uma grande nação, viu? E Deus, então, no versículo 7 do capítulo 15, Deus fala com ele o seguinte, o povo, a nação que eu vou fazer de você, um dia será escravo no Egito, mas eu vou libertar esse povo com mão forte, e eles ainda vão sair muito bem de lá. Deus falando com Abraão, que ia acontecer isso, e o que ele ia fazer num povo que nem existia ainda. Então essa história começa muito antes desse breve início aqui. Eu queria destacar algumas coisas, e nessa primeira mensagem é bem importante essas lições, essas lições que antecedem o capítulo 3, ou essas questões que antecedem o capítulo 3. Na verdade tem a ver com esse contexto aqui, alguns acontecimentos básicos aqui. Então olha só, o primeiro deles é isso aqui, tá? Como Deus tinha falado da sua relação eterna com Israel, ou seja, de sempre cuidar, abençoar e levar esse povo de um lado para o outro e ter uma história que sempre Deus pensava nesse povo, isso tinha que acontecer. Deus, para preservar esta palavra, essa unidade, este relacionamento, tem que libertar esse povo de lá. Primeiro, porque ele disse que ia fazer isso. Segundo, porque o povo é escravo. E a mensagem de Deus, ou seja, tudo aquilo que Deus fala, precisa ser libertador. Queridos, deixa eu dar uma palavra sobre o que é o próprio Evangelho. O Evangelho é libertador. Porque o nosso Deus é um Deus libertador. É um Deus que não admite o aprisionamento, o encarceramento. Então, tudo aquilo que diz respeito à prisão é contrário à própria vontade de Deus. É lógico que quando Deus usou dos exílios, ele fez isso para corrigir o seu povo. Mas já fez dizendo, olha, serão castigados, mas eu vou libertar. Porque não é para sempre. É para que vocês aprendam. Para que Deus pudesse libertar esse povo do Egito, ele precisava preparar um líder capaz. Então, a história de Moisés, que nós conhecemos muito bem, é fantástica. Porque Moisés já nasce com sentença de morte, não é? O povo cresce, a turma realmente tinha filhos, para valer, muitos. Então, o que o faraó diz? Vamos matar esses meninos. Para parar de crescer. Então Moisés já nasce com a sentença de morte decretada. Eu sempre achei que o nome Moisés significava retirado das águas. Não é isso? Não é? Porque o texto mesmo diz, né? E o seu nome será Moisés, porque das águas eu tirei. Não é? O nome, originalmente Moisés, significa cesta para carregar recém-nascidos. Na verdade, é um instrumento para transportar, para proteger quem não consegue andar por suas próprias pernas. Certo?
que é o que Moisés faz a vida inteira: guiar, conduzir, proteger, direcionar quem não consegue andar com suas próprias pernas. Essa história de retirado das águas não bate muito com o que é o restante da história de Moisés. Parece que isso diz respeito a só o início. Mas há sim linhas de pensamentos e outros. Mas o autor, ou léxico bíblico do Sr. Strong, diz que este é o verdadeiro significado inicial do nome de Moisés. Alguns outros são antecedentes. Eu queria que vocês, talvez, em alguns momentos, fizessem a leitura de alguns desses textos, mas você pode ir passando os olhos no texto, por favor. Capítulo 2, versículos 11 a 22. Passa só os olhos lá. Você vai ver o seguinte, que essa preparação de Moisés para a liderança dele exigia treinamento no deserto. Moisés, então, é retirado das águas e ele é levado lá para a casa do faraó. Ele é tratado ou criado como um príncipe do Egito. Só que ele não pode ficar por lá não. Lá é uma parte do treinamento. São 40 anos. E ele então aprende tudo aquilo que diz respeito à cultura dos egípcios. Maneira como lidar com o faraó, o acesso pelas salas, pelas portas, o chegar lá e entrar. Moisés é alguém conhecido, criado lá dentro do palácio, conhece a cultura. Deus preparando o seu líder. Depois ele vai para o deserto, mais 40 anos. Aqui ele vai ser especialista em poeira, em duna, em pedra, em areia, em sarça e tudo mais quanto é arbusto que existisse naquele lugar. Deus preparando o seu servo. A preparação de Moisés incluía a rejeição da sua primeira tentativa de providenciar livramento. Porque ali nos versículos 11 a 14 do capítulo 2, nós vemos Moisés matando um egípcio que estava batendo um hebreu. Moisés, não é você que vai fazer esse livramento. Isso falha, porque o processo não é esse. A preparação de Moisés tinha que incluir essa ruptura com a vida e os costumes do Egito, mas também. Por isso nós lemos lá, olha, depois Faraó fica sabendo e fala assim, matou um egípcio, então vamos matar. E aí de novo, Moisés tem a sua cabeça no corredor da morte. E ele tem que fugir. Mas esta preparação vai levá-lo a esse caminho. Perceba como a história vai sendo dirigida e conduzida por Deus aqui e ali. E agora ele vai morar com alguém que é nômade. O seu sogro, o sacerdote de Midian, é alguém que vive daqui para ali, daqui para lá e assim no deserto. Quer treinamento melhor? Com quem você vai morar? Vou morar com quem conhece o deserto. Lógico que Moisés não sabe nada disso e provavelmente, nos dias que aquilo acontece, Moisés não se dá conta. Depois do final da sua vida, da sua história, que ele vai colocar isso tudo no papel para que isso pudesse ser escrito e aprendido por outras gerações. É fantástico aqui no texto, como nós lemos, como Deus se apresenta. Percebam bem, Deus se apresenta como o Deus da aliança. Deus se apresenta como Deus que já tinha feito promessas. Deus se apresenta como alguém que está envolvido no processo, não como um Deus alheio a tudo que está acontecendo. Deus diz, não, eu estou nisto, eu tenho visto, eu escutei o clamor do povo, subiu até mim, tenho visto sim a aflição. E olha que coisa fantástica, eu desci para intervir. Deus já tinha feito isso outra vez. Lá no capítulo 11 de Gênesis, Babel. Lá desce todo mundo, creio eu, a trindade inteira. Porque lá em Babel, Deus diz, não haverá mais limite para os intentos dos homens. Então vamos fazer o seguinte, desçamos e confundamos. Para mim o desçamos, Deus desce com todo mundo. Aqui Deus diz, eu desci para intervir em tudo que está acontecendo. Então Moisés é designado para libertar. Deixa eu dar uma paradinha aqui para a gente pensar um pouquinho sobre vocação, sobre chamado.
vamos abrir aspas aqui, para uma conversa sobre isso. Eu acredito que chamado e vocação não prescrevem. Chamado para quê? Para aquilo que Deus te chamou. Não necessariamente para que você seja pastor, cantor, não importa. Mas Deus, Deus nos deu dons, talentos, habilidades e nos colocou em determinados lugares aonde nós estamos, onde a vida nos levou, onde as nossas escolhas nos levaram, para que Deus pudesse nos usar como seus instrumentos. Então Deus chama Moisés e fala: Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito. O que Moisés fala? Eu? Não, eu não. Não posso ir lá. E a conversa dali por diante, Moisés vai se levantar contra uma imagem feita por dele mesmo sobre a sua incapacidade. Eu não posso. Eu não consigo. Não é para mim. Eu sou incapaz. Não vão acreditar em mim. Se fosse um caso de terapia, né? Eu acredito que o terapeuta ia falar com Moisés assim: você tem que acreditar em você primeiro. Já ouviu isso? Você quer que as pessoas acreditem em você? Você não acredita em você mesmo? Vamos fazer o seguinte: eu estou contigo nisso. Percebam se não é isso que a gente faz muitas vezes na igreja. E eu vou trazer isso apenas para o campo da igreja, ok? Porque pode estar em qualquer outra área. Deus nos chama para fazer alguma coisa, para nos envolvermos com alguma coisa, e a gente cai na síndrome de Moisés. Não, eu não posso. Não dá. Eu não. Eu não consigo. Eu sou incapaz. Eu sou feinho. Sou feinha. Moisés diz: eu não sei falar direito, eu sou pesado de língua. Deus não dá nem ideia. Deus não discute. Deus já chega falando: olha, eu sou contigo, tá? E eu vou arrumar os meios. Em outras palavras, Deus disse: você vai. Tem muita gente por aí que Deus chamou para algumas coisas. Deus mandou gente para mandar recado, dizendo: poxa, eu acho que você cederia. Você poderia fazer isso. Não, eu não. Deus insiste. Deus fecha a porta. A gente vai tentando de um lado, de um jeito, construir e consertar a vida a ferro e fogo, e o negócio engessa de um jeito. Para Senhor, como é que pode? Eu sou azarado demais, que esse negócio não vai para frente de jeito nenhum. Tudo que eu tento, isso não avança, não consigo avançar. Mas se Deus está te chamando para outra coisa, te fez para outra coisa, te vocacionou para um outro negócio, você está insistindo em andar sozinho. Um monte de gabos. E outros acontecimentos ainda. O chamado de Moisés para libertar, ou para se tornar o libertador do Egito, é confirmado. Confirmado nessa hora. Quando ele fala: não vou, e Deus fala: você vai, e eu vou estar ao seu lado e te completar naquilo que for preciso. Então, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus e ter esse Deus por perto. Deus não é um Deus anônimo. Você já conseguiu entender essa expressão de Deus? Qual é o seu nome? Quando eles me perguntaram, eu vou falar que quem mandou. Você diga que o eu sou. Não cabe pra gente, não é? A gente não pega isso. É o nome de Deus. O grande Deus, o eu sou. Tem que explicar muita coisa. Mas os meus sinais vão junto. Eles vão perceber. Essa não é a sua parte, Moisés. A sua parte não é me defender e nem me apresentar. A sua parte é me obedecer. Há algo de fantástico que eu gosto desse texto, que é aquela ação ali de tirar as sandálias dos pés. Eu acho aquilo ali sensacional. Quando Moisés vê então a sarça, ela queima e continua a sarça. Ele falou: eu vou chegar lá para ver. E Deus falou:
tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que você está é santa. É isso? Está na Bíblia? Nós temos um equívoco aí. Porque fica parecendo que aquela terra é santa porque ela é santa. Já ouviu falar em Jerusalém, terra santa? É baseado nessas ideias. O texto originalmente não significa isso. O texto significa que essa terra está santa. Por que ela está santa? Porque Deus estava lá. Deus saiu, a terra deixou de ser santa. Então, essa presença de Deus é para eliminar qualquer questão de Moisés refutar essa ideia de não entrar, não se engajar. Mas quando Deus fala, tira a sandália dos seus pés, isso na cultura hebraica, isso tem um peso muito forte. Escravos andavam descalços. Homens do bem, homens livres, andavam com sandálias nos pés. Existe um paralelo disso lá em Lucas 15, na parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta para casa, ele volta descalço e todo arrebentado, não é? Ele deixou de ser o homem de valor, ele foi para lá para trabalhar como tratador de porco, ele saiu como escravo. Ele volta para casa como escravo, porque ele está descalço. E o pai fala então, coloca aí, troca a roupa dele, anel no dedo e sandália nos pés. Ele não é escravo, ele é um livre, ele é um liberto. Então, quando Moisés é convidado por Deus a tirar a sandália, em outras palavras, Deus está dizendo, rapaz, você é meu escravo. Aliás, Moisés sabe o que é ser escravo. Moisés conhecia muito bem, a história dele é uma história de escravidão. Essa relação ainda continuaria acontecendo, você vai me servir. É assim que Deus fez com este grande servo. Gente, é só o início. Só o início. Porque a pergunta e a ideia principal eu já disse para vocês. Sobre tudo isso, quais são as lições que a gente pode aprender deste relacionamento? E aqui, gente, eu estou escolhendo este texto apenas porque ele marca, de certa forma, o início desta relação. Quando um fala e o outro ouve, quando eles dialogam constantemente, quando Deus dirige, quando Moisés age, Deus corrige, ou Deus precisa de direcionar de outra maneira. É aqui no capítulo 3 que isso ganha forma, que isso acontece, que isso passa realmente a acontecer. Até então, nos capítulos 1 e 2, o que a gente vê é o seguinte: apesar de Moisés não estar efetivamente à frente do seu povo, Deus está à frente da sua história, no controle de tudo, preparando Moisés. E esse tempo de crescimento do povo, o novo faraó que sobe ao trono do Egito, que não conhece José e que já chega e coloca as cargas pesadas, ou seja, que escraviza o povo, tudo isso é parte do processo de Deus para tornar um ambiente de libertação necessário. Deus preparando um ambiente. Em que palavra? O que isso significa? Que muitas vezes Deus nos leva sim para questões semelhantes a essa. Deus nos leva para os desertos da vida, para as encruzilhadas, para as esquinas onde não tem solução, para que seja este um momento propício para a sua ação. Deus nos leva para isso. Há quem disse certa vez que a crise é o terreno fértil para o milagre. Outra parte também que pode nos ajudar a ilustrar isso é a própria distância em anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, os 400 anos de silêncio, aquilo conhecido pelos teólogos como o período intertestamentário. Ou seja, enquanto termina lá o livro de Malaquias e todo o seu contexto, os 400 anos de silêncio, Deus está preparando um ambiente, tornando o mundo possível e carente de um libertador. Então vem Jesus, mas Deus passa esse tempo inteiro preparando o ambiente para que a libertação pudesse vir por Jesus. Por que eu estou destacando isso? Para que você não perca a sua esperança. Caso você esteja enfrentando uma situação semelhante a um deserto da existência. Para que você não desanime, achando que
a luta acabou, que você já foi vencido. É para trazer esperança para a sua reação. É alimento para a sua fé, para que você continue a olhar para esse Deus, entendendo que o próprio Deus nos leva para os desertos da vida para preparar-nos para a salvação. Para preparar para o resgate, para a cura. Mas sinceramente, tudo isso, creio eu, é para que possamos nos relacionar com Ele de forma íntima. Então vamos lá. Deste relacionamento, o que a gente poderia destacar? Gente, não tem novidade nenhuma aqui, ok? Porque às vezes quando a gente lê um texto conhecido, fala assim, poxa, vamos ver o que o pastor vai falar desse texto. Nós já ouvimos tanta novidade nenhuma. Mas a primeira lição que eu gostaria de destacar e deixar com vocês é que este relacionamento entre Deus e Moisés, ele nasce de uma ação intencional de Deus. Olha toda a história. No livro de Êxodo, Deus é o agente, o autor da história. Moisés é um personagem colaborador. É um instrumento de Deus, mas o verdadeiro personagem dessa história, o agente da ação é Deus. Ele que faz tudo até levar o povo para lá. Eu não disse? Capítulo 15 de Gênesis. Como assim, pastor? Quando a gente lê o capítulo 3, esses pequenos 20 e poucos versículos que nós lemos aqui, Deus dizendo, olha, eu fiz isso, vou fazer, porque eu tenho algumas questões aqui para cumprir a respeito da minha própria palavra. Ou seja, quais são as bases disso? As bases dessa ação intencional de Deus? Sua promessa para com o seu povo. Deus não vai deixar com que a sua promessa caísse por terra. Fato. Deus fez isso baseado na sua própria palavra. Não vai passar um tio, nada dessa palavra, sem que se cumpra tudo. Israel aprenderia isso ao longo da sua história. Então é baseado na palavra de Deus, é baseado na sua promessa, é baseado no amor de Deus pelo seu povo, mas acima de tudo, é baseado na sua graça. Porque esse é o povo que vai desenvolver aquele relacionamento que nós conhecemos de perda do mérito. Ou seja, esse povo passa a cada dia a não merecer aquilo que Deus faz. Todos os dias. A gente tem lá em casa, e quero pedir sua licença para contar aqui um pequeno exemplo familiar como ilustração, que é o fato da educação dos filhos. O Natan com 7 anos. E a gente fala assim, Natan, olha, já é a 108ª vez que a gente fala sobre isso. E a gente já conversou, já ensinou, ok? Vamos lá. O dia do PlayStation é sexta-feira, né? Então, essa sexta não vai ter PlayStation. O semblante foi assim. E aí, quando acontece uma outra coisa, Natan, vamos conversar? Já sei. Que a gente conhece. É a perda do mérito. Olha, você fez algo que perdeu, mas Deus não trata assim. Deus corrige. Mas muitas vezes não trata dessa maneira. E deixa eu falar uma coisa para vocês. De vez em quando Deus tira o nosso PlayStation também. Qual é a viabilidade? O que seria possível para que essa ação intencional acontecesse? O que precisava acontecer aqui nesse momento? De que maneira isso se torna possível? Primeiro, através do chamado, do comissionamento de Moisés. Estou chamando você. As ordens do texto, a primeira ordem do texto é para que ele tire a sandália dos pés. Essa é a primeira ordem. A segunda ordem é: vem. Vem. Vem agora. Versículo 10.
e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo de lá. Eu achei isso bem legal. A primeira ordem é tira. A terceira ordem é tira também. Mas a ordem do meio é vem. Ou seja, o mais importante nesse processo, para que isso pudesse acontecer, é esse chamado de Deus. Vem para perto. E Deus usa então todo um show pirotécnico, né? Para atrair Moisés. Mas esta é uma relação que vai nascer de uma ação intencional de Deus. Pastor, por que isso é importante para a gente ou como isso se aplica? Guarda essa frase aí, que eu chego no final e você vai ver que ela faz sentido. Segunda questão. Deste relacionamento entre Moisés e Deus, eu queria destacar outra coisa. Que apesar de ser uma ação intencional de Deus, requer uma resposta de Moisés. Moisés precisa de responder. E como eu já disse, a resposta dele é: Senhor, estou fora. E lá no Egito, com o Faraó, não, saí de lá, conheço aquela turma. Observe uma coisa, a maior parte do diálogo entre Deus e Moisés no texto é essa conversa aí agora. A maior parte. As respostas de Moisés são respostas humanas. Fica estampada ali a humanidade de Moisés. A tentativa de fugir, de não se achar capaz, de pensar que tem alguém melhor para fazer do que ele, de encontrar as justificativas, e nós somos bons nesse negócio, não é? Somos bons de justificativas? Somos. A resposta dele é humana. Não é o super-homem Moisés, que vai pisar na bola, vai cometer erros. Por quê? Porque tanto a resposta de Moisés quanto as suas ações são ações humanas. O que existe ao redor disso é um Deus poderoso, tremendo, capaz de fazer tudo aquilo que nós sabemos que ele fez, de abrir o mar e outras coisas mais. A resposta de Moisés nos mostra o quê? A intuição, a intuitividade de Moisés. Tem gente que quando você fala, então vamos fazer esse projeto, vamos lá, vamos seguir, as pessoas falam assim, estou sentindo que isso não vai dar certo não. Mas você já tentou, já olhou o projeto, já fez os cálculos? Não, mas estou sentindo que vai dar errado. Ah, por quê? Quando eu não sinto que vai dar bem, vai dar errado. Viu gente intuitiva? Embora Moisés não fale, mas isso são respostas intuitivas. Você não viu ainda acontecer, você não me viu agindo ainda. Se a gente olhar para o Moisés, quando ele vai lá fazer a prova lá do cajado, que ele joga o cajado no chão e ele vira a cobra e pega. Moisés ele vai para lá com força, poderoso. Lembra da história? Olha lá para você ver depois. Moisés então o faraó, né? Como é que vai ser? Não vai acreditar, tem uns encantadores lá, e Deus fala assim, o que você tem na mão? Ah, é a vara aí do pastor de ovelhas. Joga no chão. Jogou no chão, virou uma cobra. Pensa bem Moisés vendo isso. Se fosse como alguns irmãos que existem por aí, não na nossa igreja, é claro, né? Mas aqueles que têm medo de rato. Imagina a cobra pulando na frente. Já era, perdemos o cara, chama outro. Né? Que Deus tenha misericórdia das irmãs aí. Porque tem uma turma aí que quando a esposa grita, tem um rato dentro de casa, chama o bombeiro. Então Moisés é o homem do cajado, joga aí, joga no chão, e aí ele joga, vira uma cobra, Deus fala, pega, e ela pega e vira o cajado de novo. Pensa bem, nossa, eu vou lá, eu chegaria lá no faraó com um cajado assim, ó, sabe aqueles, e aí faraó, beleza? Então eu estou cheio de mim, eu e Deus, uma vara mágica daquela na mão. Eu aprendi a fazer um truque. Com o papel higiênico eu já acho que eu sou o David Copperfield. Mas a intuição é perigosa. Mas ela é humana. Faz parte.
É assim a resposta de Moisés. A atração de Deus, ela passa pelo temor de Moisés, ou pelo temor que Moisés tem para com Deus. Olha o que diz o texto aí. Quando Deus fala quem ele é, Moisés tem medo de olhar. Versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Moisés sabia diante de quem ele estava. Apesar de ser um relacionamento novo, começando agora, Moisés sabia. Mas existe algo, e nós cantamos aqui, né? Tudo bem que você falou hoje pela manhã, né? Que algumas coisas a gente realmente não percebe, mas nós cantamos uma música aqui que tem uma frase que eu acho que ela é chave nesse processo inteiro. Porque quando Deus chama Moisés para perto e fala quem ele é, quando ele chama do meio da sarça, o que Moisés diz? Versículo 4, vamos olhar aí. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Essa é a resposta dos líderes de Deus, dos homens e mulheres de Deus, que se dispuseram, que responderam afirmativamente ao chamado de Deus. Nós vemos lá o próprio Samuel fazendo isso, o próprio Abraão: eis-me aqui. Essa é a resposta que Deus espera. A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe o que vai fazer, para qual deserto Deus vai nos mandar, mas a resposta esperada é o eis-me aqui. E às vezes a gente perde o melhor da viagem, o melhor da bênção, o melhor da caminhada, o melhor da proposta de Deus para nós. Porque a nossa resposta não é o eis-me aqui. É o agora eu não tenho tempo, eu estou envolvido com outras coisas, eu não vou poder, é a minha faculdade, é o meu trabalho, é a minha agenda, é o meu não sei o que, é o meu tudo. É como se a nossa relação com Deus fosse, ou o tempo que a gente dispensa para com Deus, eu vou chamar aqui de dispensa mesmo, fosse parecido com aquele baldinho que algumas das famílias têm na pia da casa. É onde nós depositamos as sobras. E aqui, nessa resposta de Moisés, precisa entrar o esclarecimento. Ai, como deve ter sido difícil essa conversa. Ainda bem que foi Deus. Eu me lembro da conversa entre Deus e Abraão, capítulo 15 de Gênesis. E Deus chega para Abraão e fala: Abraão, não tenha medo, seu galardão será sobremodo grande. Abraão fala assim: o que o senhor vai me dar? Nenhum filho eu tenho. O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão tinha acabado de vir numa batalha, 4 reis contra 5. Ele tinha libertado o seu sobrinho Ló, juntamente com 318 homens, numa empreitada noturna, arriscada. Abraão está depressivo. E a resposta do Abraão é: você não vai me dar nenhum filho. Meu herdeiro vai ser um empregado. E Deus disse: não vai ser esse não. Vai ser um nascido de você. Mas Deus conhecia Abraão. E Deus falou assim: ele não entendeu. Abraão, sai da tenda, vou desenhar para você. E Deus desenha. Deus diz: olha para os céus. E olha as estrelas. Conta as estrelas, se é que você pode. Será assim a sua posteridade. E se Abraão já tivesse lido o Salmo 147, ele saberia que Deus chama as estrelas, cada uma por seu nome. Mas Deus precisa esclarecer, não é verdade? Por quê? Porque tem a necessidade de suporte. Antigamente tinha um personagem do humor brasileiro, eu não sei o nome, mas ele dizia que ele gostava das coisas muito bem explicadinhas, nos seus mínimos detalhes. Nós precisamos disso, quantas vezes? Aliás, o Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, ele continua sem entender nada. Mas diz o texto o seguinte, versículo 6, ele creu no Senhor, e isso foi imputado para a sua justiça. É o eis-me aqui e acreditar e vamos embora.
Este relacionamento, nós precisamos destacar que há uma ação intencional de Deus para que Moisés fizesse parte disso, para que Moisés se relacionasse com Deus. Perceba, o que Deus cria tudo em volta vai resultar num relacionamento de profunda intimidade com Deus e Moisés. Lógico, o povo vai ser abençoado no meio de tudo isso, mas esse relacionamento vai acontecer, tamanho que ninguém mais, pelo menos dessa maneira, poderia ter feito. Mas apesar disso, requer uma resposta de Moisés, e essa resposta é humana, às vezes intuitiva, que necessita de esclarecimento, precisa de suporte, e Deus fala: eu serei contigo. A resposta de Moisés, ela é cheia de dúvidas, é cheia de incertezas, e para completar, a cereja do bolo das respostas de Moisés é acompanhada de desculpas. Moisés me representa muito bem nessa hora. Em terceiro lugar, desse relacionamento, eu preciso que você guarde que o objetivo maior deste relacionamento será o bem de Israel. Vamos lá no finalzinho do texto, do capítulo 3. A gente falou aqui na semana passada sobre os despojos, ou na série passada, quando o povo lá naqueles dias não quis os despojos. Mas no último versículo aí diz, Deus dizendo para Israel o seguinte, ou para Moisés: eu vou pesar a mão sobre Faraó, sobre os egípcios, ele depois disso vai deixar ir, e vocês vão despojar os egípcios. A marcha de retirada da cidade deve ter sido interessante. Porque, versículo 22, cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestimentas. É interessante isso. O pedido já ser assim. Porque quando alguém já diz o que quer, é estranho, né? Uma vez, em plena Avenida Rio Branco, estava lá parado, depois de um dia de trabalho, no Rio de Janeiro, passou um garotinho e falou assim: ei tio, tem um dinheiro aí? Ele tem. Peguei o dinheiro da passagem. Aí, ele saiu. Ele andou uns 3 metros e voltou. Quando eu estou olhando para o garotinho, chegou outro aqui. E aí o garotinho mudou a conversa. Quase que eu perguntei: cadê o ei tio, né? Tão educadinho, assim. Meu irmão, o negócio é o seguinte: é um assalto. E não grita, não se mexe, não corre. Meu amigo aqui está preparado para inibir a sua vontade de correr. Pode passar todo o seu dinheiro. E eu tirei, abri. Gente, eu vou confessar, eu já usei pochete. Você também, Gilbert? Deus liberta a gente, né? Que bom. Foi um sucesso, não foi, gente, a pochete? Não foi? Eu estava com a pochete, isso foi marcante para mim. Eu tirei, abri ali o bolsinho da pochete, tinha R$5. Falei assim: meu amigo, esse aqui é o dinheiro que eu tenho, porque eu saí com o dinheirinho contadinho da passagem, do ônibus para voltar. Eu tenho esses R$5 aqui. O ladrão olhou para mim e falou assim, bateu no meu ombro e falou assim: vai embora, meu irmão, tu está pior do que eu. Outra vez, cidade de Campinas. Parei o carro, sinal, o camarada chega, abriu o vidro, ele disse: o senhor poderia me dar R$10? Falei: onde está a moeda? Ninguém quer mais que a moeda, né? Disse: não, eu pedi 10 porque se você me der 10, beleza. Se quiser me dar outro, eu já estou pedindo 10 de uma vez, vai que você me dê. Falei: opa, que negócio legal. É quase bíblico. Porque aqui, o pessoal, segundo o mandato de Deus, tinha que bater na porta e me dar ouro e prata, para a gente poder ir embora. É o escravo dizendo pro... Pensa. É que às vezes a gente não pensa nesses detalhes. Os escravos, né? Talvez até alguém que trabalhasse uns para os outros, chegar no patrão, assim: você podia me dar ouro, prata, suas joias? Fica embora, a gente vai embora, mas eu queria ouro, prata e roupas.
E aí Deus disse, olha, você vai pegar isso e vai colocar sobre os seus filhos. É assim que o povo de Deus sai do Egito. Despojando os egípcios, o grande império, sem ter que colocar a mão na espada. Como é que isso se torna possível? Porque Deus ouviu o clamor do seu povo, porque Deus desceu e porque Deus resolveu agir em favor do seu povo no tempo que Ele mesmo escolheu. Tá bom. O que a gente faz com isso então, gente? Eu não posso de maneira alguma deixar Jesus de fora desse negócio. Por quê? Moisés tipifica Jesus, ele é um tipo de Jesus, ele aponta para Jesus. Moisés se colocou na brecha. Jesus fez isso de maneira integral. Jesus é o verdadeiro Moisés, se bem dizer. Então não quero deixar Jesus de fora. Deixa eu pensar nos 3 argumentos aqui. Primeiro, se ele tipifica Cristo, o relacionamento existente à Trindade é perfeito. Perfeito. Mas como assim? Vamos lá, vamos pensar. Alguns de vocês já escutaram isso aqui, eu preciso de repetir. A gente fala assim, Deus é amor, não é? Deus não é amor? De que adianta o amor se você não tiver alguém para amar? Pensa aí, galera solteira, porque isso é importante, hein? Eu tenho muito amor no coração, mas tem alguém para amar? Não adianta. Eu tenho muito amor. Amo a sua esposa, amo o marido? Não adianta. Vai guardar isso? Então Deus, já que Ele é amor, e para não ter nada mesmo do que ser acusado, de nenhuma dúvida de nada, Ele precisa ter alguém igual a si para amar. Por isso esse Deus se fez 3. E eles se amam. Para que o relacionamento entre a Trindade seja perfeito. Isso precisa atingir a gente. Porque é este modelo de amor que precisa nos impactar. Então, os beneficiados deste relacionamento somos nós. Quem é que se dá bem nessa história da Trindade trabalhar relacionalmente de forma perfeita? Nós. O nosso próprio catecismo, a nossa confissão de fé diz que Deus é gerado de si mesmo. Diz que o Filho é eternamente gerado do Pai. E que o Espírito é eternamente gerado do Pai e do Filho. Nenhum é maior do que o outro. Mas quem é beneficiado disso? Nós. Deus cria, o grande Criador, o Filho salva e o Espírito santifica e consola. Quem é o beneficiado disso? Nós. E é tão perfeito isso, não é? Tão maravilhoso, que quando Jesus está prestes a voltar para o céu, Ele diz o quê? Olha, fiquem tranquilos, vocês não vão ficar sozinhos, eu tenho que voltar para o meu lugar, mas o Pai vai mandar aquele que estará convosco. O que está entre nós. O Espírito Consolador. Tá. Se a gente não vai deixar Jesus de fora e não vai mesmo, eu vou de novo falar o que eu vou bater aqui na tecla de todos os domingos. E quanto ao nosso relacionamento com Deus? Agora entra aquela primeira lição lá. O relacionamento que nós temos com Deus nasceu da intenção de Deus. É Deus que nos atrai. Foi Ele que nos atraiu. Eu, por mim mesmo, não consigo chegar perto de Deus se Ele não me mover. A gente precisa acreditar nisso. Porque tem gente achando que através de algumas questões e até mesmo de algumas práticas espirituais, eles têm condições de chegar até Deus. Não. O movimento é de atração, é Deus que nos atrai, Deus que nos atraiu. Para Moisés ele precisou de acender a sarça, para você eu não sei o que ele fez.
Mas é preciso a gente entender o seguinte, que esse nosso relacionamento com Deus nasceu de um movimento inicial de Deus para conosco. O nome disso é graça. Mas é Deus que nos atraiu. Por si só o homem não consegue chegar a Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre a religião. Religião é só grave, na verdade, presta atenção apenas na palavra, é uma questão da palavra. A palavra religião, aí dos seus originais aí, do latim e do italiano, religare, religiare, aí vindo do religare, é a ideia do religar. Religar o homem a Deus. O homem rompeu com Deus no Éden e a religião entra no processo como um movimento de religar o homem a Deus. Por que a gente tem que tomar cuidado com isso? Porque a religião só ela não faz isso. Porque a religião tenta fazer aquilo que só Jesus pode. Jesus foi o meio de Deus, o meio usado por Deus para nos religar a Ele. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a religião faz o contrário daquilo que Jesus veio fazer. Tem gente que se diz religioso. Cuidado! Pense bem se a religião responde a essas questões, se ela está no caminho certo. Se a maneira de nos relacionarmos com a religião não está muito limitada, muito aquém. A gente precisa de olhar para isso com muito, muito cuidado. Diz um pastor que a religião ela é uma escada longa da terra até os céus. A graça é o elevador de Deus, dos céus até a terra. O movimento inicial é de Deus. Você foi atraído por Deus. Seja através da sua família, da sua história, não importa como. No momento disso, Deus te atraiu para estar perto dele. Deus quer se relacionar com você. O nosso Deus é um Deus relacional. E este relacionamento precisa produzir. Agora, precisa passar pela nossa resposta. E sabe como é a nossa resposta? É humana. Deus nos atraiu, Deus nos chamou, quer se relacionar conosco, nos convida, e aí a gente... Então, eu vou, mas eu tenho alguns senões. Cuidado, gente, Deus não desiste. Eu gosto da história de Jonas. Deus manda Jonas ir para aquele lugar, destinado para ele ir lá pregar, para Nínive, ele vai para outro lugar. Deus manda uma tempestade atrás dele. Pensa bem. Foge de Deus, vai. Você está indo para onde, Jonas? Eu estou fugindo de Deus. É mesmo, essa tempestade que está aí é por minha causa. Ele ainda tinha consciência disso. E quanto ao nosso relacionamento com Deus, ele nasce de um movimento intencional de Deus, ele requer a nossa resposta. Agora, irmãos, o perdido precisa ser beneficiado. Tem gente aí fora, deixa eu tentar dar um exemplo assim, ou tentar usar uma metáfora. Tem gente ao redor dessa igreja, nessa cidade, talvez muito próximo da gente, que precisa de ir junto com a gente para a terra prometida. E Deus chamou você para ser o guia, o líder. Que através do seu relacionamento você vai ajudar essa gente a chegar lá na terra prometida. A gente tem que tomar cuidado. Porque eu até acredito, creio,
que se eu falhar, Deus vai arrumar um jeito e vai levar quem Ele quiser levar, apesar de mim. Mas a gente não pode perder o melhor disso, que é desfrutar do fato de sermos amigos de Deus. A gente canta isso. Não existe nada melhor do que ser amigos de Deus. Caminhar seguro na luz. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão. E assim perceber a grandeza deste relacionamento. Jesus disse para os seus discípulos uma vez assim: olha, vocês são meus amigos, viu? Porque o amigo diz para o outro para onde vai. Eu creio que nós somos amigos de Jesus, ou que Ele é o nosso amigo. Quando a gente fala de uma série de mensagens, de uma nova história, ou de uma nova série, vamos falar a verdade, a gente está falando da gente mesmo. Essa não é uma história pura e simplesmente de Moisés, essa é uma história da gente. Essa é a história minha e sua, em todos os seus detalhes. Essa é a história de um Deus que se move no tempo e na história para salvar o seu povo. Essa é a história de um Deus que se move no tempo e na história para atrair gente, para se relacionar com gente, como Ele faz conosco. Essa é a nossa história. Alguns provavelmente estão vivendo o tempo da escravidão, sofrendo com os exatores, com aqueles que são os ladrões da paz, da alegria. Alguns são os escravos que não conseguem se libertar de si mesmos. A grande questão é que Deus convida a todos. E talvez o primeiro caminho desse chamado seja pensar o seguinte: Deus nos chamando para nos aproximarmos dEle nessa noite, mais uma vez. Você vem para cá, vem se relacionar comigo, venha me conhecer, venha andar perto de mim. Eu quero algo, eu tenho algo para você, eu preciso que você faça parte de algo que eu estou fazendo na cidade de Volta Redonda. Mas o caminho começa por tirar as sandálias dos pés. Eu queria convidar você a pensar nisso, sobre esse tirar as sandálias dos pés, de voltar à humildade, de se permitir ser servo, de se permitir ouvir a voz de Deus e de redescobrir no mover de Deus o que foi que Deus já te chamou para fazer. Pode ter sido lá atrás, um outro tempo. Quais foram os dons e talentos que você já desempenhou, já usou na obra de Deus, ou seja, que Deus usou para a sua obra e às vezes estão enterrados, às vezes naquela fase das desculpas. Eu queria convidar você a tirar a sandália dos seus pés, para que o seu e o nosso relacionamento com Deus possa ajudar a Deus a reconduzir gente para a terra prometida. Eu queria orar com você. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. De Deus, é tão bom ouvirmos que o Senhor nos chamou para perto.
o Senhor usou tantas coisas na nossa vida, na nossa história, para nos atrair, nos levar para mais perto de Ti, para nos levar para o centro da Tua vontade, do Teu querer. Nos atraiu para participarmos do que o Senhor está fazendo nesse exato momento na história da humanidade. Esse é um momento ímpar, único na vida desta nação. É um momento de crise, é um momento de desespero, de escravidão, de corrupção, de tantas coisas que aniquilam, que matam. Esse é um momento único. Portanto, nós queremos que este seja também um momento propício para o Teu agir, para o Teu mover, para a Tua restauração. Precisamos da Tua intervenção, Deus. Precisamos. E nós sabemos que ao longo da história, nesses momentos de intervenção do Senhor, o Senhor sempre, sempre trouxe homens e mulheres para trabalharem na Tua obra, na Tua causa. Eles enfrentaram perigos, eles abriram mão de muita coisa, mas foram poderosamente usados pelo Senhor. E através do Teu mover, transformaram a vida de pessoas. Nos ajude, Deus. Nos ajude a entender o Teu propósito. O Teu propósito em mim, na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos, mas na vida de cada irmão e irmã aqui presente, na vida dos meus queridos que nos assistem pela internet. Nos ajude, Deus, a vermos o Teu querer para nós e em nós. Por isso, Deus, nós queremos tirar as sandálias dos nossos pés e desfrutarmos da Tua santidade para nos tornarmos mais santos, atingidos e moldados pelo Senhor. Eu quero de uma maneira muito especial suplicar pela vida da Dona Maria Aparecida, a mãe da Vivi. Deus, o Senhor sabe da luta, da enfermidade e do desespero, da angústia que isso causa, com certeza, na Vivi e em toda a sua família. O nosso querer é sempre, Deus, sempre, pela cura, pela restauração da saúde, pelo mover do Senhor. Deus abençoe. Abençoe a tua filha. Traga cura. Abençoe a Vivi. Deus cuide dela, da sua família. Traga paz ao seu coração, dando-lhes a certeza de que o Senhor está com eles, com ela, em toda e qualquer situação. Traga isso em nossas vidas, a certeza a cada dia que o Senhor está conosco. O Senhor nos libertará das amarras, das angústias, porque o Senhor está nos movendo desta terra para a terra perfeita. E nós ansiamos, queremos e esperamos para o dia que estaremos juntos com Cristo, no lugar que o Senhor preparou. Receba esse nosso louvor.